Bom, primeiro, boa noite a todos. Para os que não me conhecem, sou Mário Carpe, sou pediatra intensivista, sou professor e coordenador de curso de pós-graduação aí na área. Então, fico honrado com o convite, do Alexandre para fazer essa palestra aqui para os amigos de Recife, de Olinda, onde sempre, sempre, sempre eu fui muito bem recebido, tenho um carinho muito especial aí, pelo povo de Recife e de Olinda. O pessoal que me conhece sabe disso. Então, fico honrado, Alexandre, pelo convite. Acho que é uma iniciativa sempre importante, cujo objetivo final é a gente trocar ideias e melhorar cada vez mais, né? Para oferecer para os nossos pacientes a melhor assistência possível, ainda mais quando a gente fala de um assunto tão delicado que é a síndrome do desconforto em pediatria. Eu, né, posso dizer assim que dentro da minha vida acadêmica, né, que eu passei 20 anos dentro da universidade, como médico e como professor, a maior parte da minha pesquisa, ela se concentrou aí justamente em ventilação mecânica, particularmente em síndrome do desconforto, tanto pesquisa clínica quanto pesquisa experimental. E eu acho que o bacana da pesquisa é quando, primeiro que a pesquisa ela não encerra o assunto, né? Não são assim verdades absolutas que a gente obtém, mas ela mostra caminhos para a gente. E muito do que eu aprendi, tanto na pesquisa clínica como, inclusive, na pesquisa experimental, onde a gente tinha lá um modelo, de síndrome de desconforto em coelhos, eu trago e utilizo na clínica até hoje, na beira-leito. E eu não sou um médico puramente teórico, eu sou um médico beira-leito. Faço as coisas que eu vou falar aqui, são coisas que eu faço efetivamente até hoje, para os nossos pacientes. Então, eu vou falar sobre a síndrome de desconforto pediátrica. Primeiro, eu vou falar as definições, né? Vou colocar um caso clínico aqui para ilustrar. É um caso clínico real, tá? Sem maquiagem e vou falar particularmente sobre a ventilação mecânica protetora na síndrome do desconforto. Então, quando a gente vai ver a definição da síndrome do desconforto respiratório agudo, e aí não só dentro da pediatria, né, mas de uma forma geral, nós estamos falando de uma doença que o nome indica é um síndrome, você tem várias etiologias disso daqui, mas a base desse síndrome é uma lesão inflamatória que é extensa, heterogênea, né, compromete o pulmão de forma heterogênea, mas é uma lesão extensa, inflamatória, da membrana alvéolo-capilar. E isso leva a edema tanto intraalveolar como edema intersticial. Toda vez que você tem áreas pulmonares, né, áreas alveolares que estão ocupadas por líquido ou colabadas, né, líquido inflamatório ou então colabadas, que a gente vai ver que tem muita atelectasia em pacientes com síndrome de desconforto pela própria destruição do surfactante que ela provoca. Então, a redução da capacidade residual funcional e, consequentemente, redução da complacência pulmonar, levando a uma insuficiência respiratória aguda e hipoxemia, invariavelmente. Quando eu comecei a estudar síndrome do desconforto, que a gente nem tinha essa divisão em leve, moderada e grave, síndrome do desconforto para a gente era sempre só os casos graves, né? Então, na minha cabeça até hoje, fica essa imagem de que a síndrome do desconforto causa uma hipoxemia refratária, difícil de ser revertida. E, na verdade, hoje, nos casos leves, não é bem assim, nos moderados, mais ou menos, nos casos graves, continuam sendo os casos graves, onde não é fácil a gente reverter a hipoxemia. Então, como eu disse, a gente tem muitas etiologias, a síndrome do desconforto ela pode ser primária, na pediatria predomina a síndrome do desconforto primária, ou seja, você tem uma lesão primariamente do alvéolo, com destruição de pneumócito tipo 2, que é quem produz surfactante, com lesão epitelial, e a partir daí você tem o extravasamento, a alteração aqui da membrana alveolo-capilar. Existem várias causas, mas mais comum em pediatria é a pneumonia. E temos também a síndrome de desconforto secundária, esta sim, o que predomina seria secundária a sepse, né? Nós temos muita sepse que leva a síndrome de desconforto. Outro fator que é importante dentro da pediatria são as múltiplas transfusões, que às vezes as crianças, por motivos variados, elas são submetidas.
dentro da UTI, particularmente, né? Por exemplo, pacientes politraumatizados, o próprio politrauma pode levar a uma resposta inflamatória sistêmica tão exuberante que por si só pode causar síndrome de desconforto, e vou chamar a atenção aí das múltiplas transfusões. E aí você tem a lesão começando pelo endotélio, mas de uma forma ou de outra você tem o comprometimento aqui da membrana alvéolo capilar. Eu gosto bastante desta figura aqui, que é antiga já, do New England, de uma publicação de 2000, que mostra exatamente, né, um alvéolo dividido ao meio aqui. De um lado, a gente tem aqui o paciente com síndrome de desconforto, e do outro, um alvéolo normal, a estrutura de um alvéolo normal. Então, a gente vê aqui um alargamento do espaço da membrana alvéolo capilar pelo edema intersticial, uma reação inflamatória intensa, a gente tem que lembrar disso, né? Síndrome de desconforto é inflamação com alteração de permeabilidade, extravasa líquido, extravasa proteína, extravasa hemácia, extravasa, passam células inflamatórias que produzem um monte de mediadores que ativam plaquetas. Você tem lesão endotelial, inclusive com formação de microtrombos nessas áreas comprometidas, e o próprio processo inflamatório acaba desnaturando o surfactante, além de destruir o pneumócito tipo 2, que é quem produz o surfactante. Essa desnaturação do surfactante associada a um alvéolo que está cheio de líquido, cheio de inflamação, leva a colapso dessas áreas alveolares. Então, o mecanismo fisiopatológico que predomina é justamente o shunt intrapulmonar, com áreas que são mal ventiladas, porém perfundidas, redução da complacência e hipertensão pulmonar. Os pacientes com síndrome de desconforto, pelo menos os casos graves, eles têm hipertensão pulmonar que pode inclusive sobrecarregar o ventrículo direito. Aliás, eu vou falar um pouco sobre isso no CBM-PED, que vai ser agora em julho, né? E tem uma palestra que eu vou falar lá que é justamente sobre o comprometimento do ventrículo direito em insuficiência respiratória em paciente entubado. Então, em casos graves, você tem a hipertensão pulmonar que se estabelece tanto por formação de microtrombos que obstruem microcapilares, como também pela própria hipóxia, que leva à vasoconstrição pulmonar, tá? E o resultado disso é hipoxemia e desconforto respiratório. Bem, então, indo diretamente para as definições, a gente teve a primeira definição pediátrica efetivamente em 2015. Veja, é uma doença que foi descrita pelo Auerbach em 1967. A primeira definição pediátrica, exclusivamente pediátrica, que até então a gente vinha no rastro das definições de adultos. A primeira foi em 2015, com uma atualização recente agora em 2023. E eu posso dizer para vocês que, embora a pediatria tenha demorado para ter uma definição exclusivamente pediátrica, quando ela o fez, eu acho que ela fez de uma forma muito bem feita. E eu posso dizer assim, sem muita sombra de dúvida, que a definição pediátrica ela é melhor que a definição utilizada pelos adultos. E, inclusive, eu já escutei isso de grandes intensivistas de adulto, tá? Então vamos lá, né? A definição. Para que seja síndrome de desconforto pediátrico, tem que preencher todos estes 5 critérios aqui. A começar pela idade, que essa definição exclui os pacientes perinatais, os pacientes na primeira semana de vida, que têm as suas doenças pulmonares próprias específicas, como por exemplo a doença de membrana hialina, como por exemplo a aspiração maciça de mecônio, taquipneia transitória, enfim, né? Hérnia diafragmática. Então, isso exclui, essa definição não contempla pacientes neonatais, é período perinatal, né? Primeira semana de vida, vamos dizer assim. Tem que haver um insulto agudo dentro dos últimos 7 dias, né? Antes do início, do quadro clínico da criança. Esse insulto agudo, nas síndromes primárias, geralmente é uma pneumonia, no caso da pediatria. Na secundária, geralmente é sepse, mas tem várias causas para isso. A origem do edema não pode ser explicada única e exclusivamente por insuficiência cardíaca. Então, o edema pulmonar não pode ser secundário exclusivamente à insuficiência cardíaca ou à sobrecarga hídrica. Por quê? Porque isso seria um edema
hidrostático, por aumento de pressão hidrostática, por exemplo, uma falência de ventrículo esquerdo, ou um paciente com síndrome nefrítica e que entra em insuficiência renal aguda e se torna hipervolêmico, o aumento de pressão hidrostática faz com que líquido extravase, mas não há aumento de permeabilidade vascular, não há inflamação. E, consequentemente, é muito mais fácil você controlar um edema de pulmão por aumento de pressão hidrostática do que um edema pulmonar alveolar intersticial inflamatório por alteração de permeabilidade. O raio-x de tórax tem que ter um novo infiltrado e onde tiver vermelho é novidade, tá, gente? Uni ou bilateral. Antes era apenas bilateral. Em 2023 veio com esta atualização, uni ou bilateral, consistente com uma doença pulmonar parenquimatosa aguda que não seja causada por atelectasia ou derrame pleural. E tem que ter um critério de oxigenação. Vamos lá, ó, tem que preencher os 5 critérios. O critério de oxigenação depende, né? Se o paciente está em VNI, aí a gente usa a relação saturação FO2 menor ou igual a 300, ou então a relação saturação FO2 menor ou igual a 250. E se o paciente estiver em ventilação mecânica invasiva, para paciente entubado, a gente usa o índice de oxigenação, maior ou igual a 4, eu já vou já comentar sobre eles e falar como a gente calcula, ou o índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 5. Quero destacar aqui que esse é o grande ponto, assim, a maior diferença entre a definição pediátrica e a de adulto é essa. A definição de adulto usa como critério de hipoxemia a relação PO2-FO2. E essa relação PO2-FO2, ela não considera todo o restante da agressividade da ventilação mecânica. Porque às vezes eu pego um paciente que ele até está usando uma FO2 mais baixa do que o outro, mas com pressões bem mais altas, né? Justamente para você conseguir baixar a FO2. Então, quando você usa em consideração só a relação PO2-FO2, você não está levando em conta toda a agressividade, né? Da ventilação mecânica de uma forma geral, né? E só apenas a FO2. Então, usar o índice de oxigenação, o índice de saturação de oxigênio, acho que foi um ganho muito grande da pediatria, tá bem? Mas para VNI a gente usa a relação. E aí a gente vai dividir, né? A gravidade ela vai ser determinada nos pacientes em ventilação não invasiva por uma relação PO2-FO2 menor ou igual a 300, mas maior do que 100, e relação saturação FO2 menor ou igual a 250, mas maior que 150. Se tiver menor ou igual a 100, a relação PO2 FO2, ou menor ou igual a 150, a relação saturação FO2, a gente vai classificar como grave. Vejam que coisa interessante. Isso vai valer para os casos de ventilação mecânica invasiva também. Reparem que para fazer esse índice, eu preciso de um monitor e da FO2 que eu estou usando para o paciente, né? Um monitor multiparamétrico que mostre lá a saturação e a FO2 que eu estou usando para o paciente. Portanto, vejam que este diagnóstico independe de gasometria, né? Ele não depende de gasometria. E daqui a pouco eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Eu quero que vocês reparem num detalhe do caso clínico ao longo do caso clínico. Relativo a isso que eu estou falando. Ó. E não preciso de gasometria para esse diagnóstico. A mesma coisa vale para o índice de oxigenação, se você, ao invés de usar o índice de oxigenação, usar o índice de saturação de oxigênio. A gente vai classificar como leve ou moderado quando está maior ou igual a 4, mas menor que 16, o índice de oxigenação, índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 5 ou menor né, menor que 12. E grave, índice de oxigenação igual a 16 ou índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 12. Outra modificação desses critérios que veio aí em 2023 é este detalhe aqui, ó. A gente deve estratificar os nossos pacientes em síndrome de desconforto leve, moderado ou grave depois de pelo menos 4 horas depois do diagnóstico. Ah, por que isso? Porque é justamente o período que eu tenho para otimizar a ventilação, no mínimo, para você colocar o paciente nos moldes da ventilação protetora, fazer triagem de PEP, no mínimo você vai levar umas 4 horas.
E aí, a partir daí é que você deve estratificar o seu paciente. Isso é importante justamente porque às vezes você está usando lá FO2 alta, mas você acabou de mexer nos parâmetros ventilatórios e não deu tempo ainda do paciente sequer responder às mudanças que a gente fez. Então, tem muito paciente que a gente classificava como grave, mas que poucas horas depois já não parecia se comportar como grave, caía lá como moderado. Justamente porque eu tenho que dar um tempo, não só para eu ajustar os parâmetros ventilatórios, mas para o meu paciente responder. E o painel considerou que o intervalo mínimo aí entre o diagnóstico e a estratificação deveria ser de 4 horas, justamente para dar esse tempo, tá bem? Então, essa é uma mudança também, das novas definições. Falando um pouquinho aí dos índices que a gente usa para o diagnóstico do paciente em ventilação mecânica invasiva, né? Lembrando que eu tenho que preencher os 5 critérios, né? Não pode ser doença perinatal, tem que ter um insulto agudo nos últimos 7 dias, o edema não pode ser único e exclusivamente de origem cardíaca ou sobrecarga hídrica, tem que ter comprometimento parenquimatoso pulmonar unibilateral e tem que ter a questão da hipoxemia. E aí, olha só, para o paciente entubado, eu posso usar o índice de oxigenação, que é a pressão média da via aérea, que eu consigo obter esse dado do ventilador mecânico, multiplicado pela porcentagem de FO2 que eu estou usando, e isso é dividido pela PaO2 da gasometria. Por outro lado, se eu for usar o índice de saturação de oxigênio, eu vou dispensar a gasometria. A gente sabe que não é fácil colher gaso, particularmente de bebês, que é o nosso maior contingente de pacientes entubados, né? É a mesma coisa, eu uso a pressão média das vias aéreas multiplicado pela porcentagem da FO2. Então aqui não é a fração, né? É o percentual mesmo, né? Então você usa lá a MAP vezes, por exemplo, 50, está usando 50% de FO2, dividido pela saturação que eu estou vendo lá no monitor, dispensando, neste caso, a gasometria arterial, tá? Ah, Mário, mas tem algumas populações que fica difícil aplicar esses índices aí de hipoxemia, porque são pacientes que já são, por exemplo, hipoxêmicos crônicos. Então, cardiopatia congênita cianogênica, doença pulmonar obstrutiva crônica. E o que que eu vou fazer para dar o diagnóstico de síndrome de desconforto? Eu vou usar os mesmos critérios, mas vai ser impossível estratificar em leve, moderado ou grave, que são pacientes que já são hipoxêmicos, e eu vou considerar a deterioração aguda da oxigenação em relação ao basal daquele paciente, em relação à doença cardíaca, em relação ao basal de um paciente que tem uma pneumopatia crônica. Mas aí eu não vou conseguir classificar esse paciente em leve, moderado ou grave. Algumas condições especiais, né, sobre a definição. Mário, se eu trabalho num local, e isso vale, né, para quem está. A gente trabalha, o Brasil é um país de dimensão continental, onde na mesma cidade você às vezes trabalha num serviço onde você tem todos os recursos disponíveis, e aí você vai trabalhar à tarde num serviço que tem escassos recursos, né? Então vamos supor que você tem uma limitação para fazer raio-x. O seu paciente preenche todos os critérios, dos 5 critérios, preenche 4, mas você não tem raio-x. Eles falam assim: você pode diagnosticar com uma possível síndrome de desconforto pediátrico. Outro dado que é importante, que sempre havia uma certa discussão entre nós intensivistas, é se eu devo avaliar a oxigenação no pior ou no melhor momento do paciente. Definiu-se que é melhor no melhor momento, tá? Então, a oxigenação deve ser medida na situação basal do paciente e não durante episódios de dessaturação. Até porque síndrome de desconforto são pacientes que às vezes você tem uma desconexão, vai aspirar o paciente, ou aumenta a secreção, ele está lá relativamente estável, saturando seus 90%, de repente a saturação cai para 30%, né? Então é sempre assim, você considera o basal do paciente e não os episódios de dessaturação, até porque, veja, a gente vai usar bastante índice de saturação de oxigênio para não ter que colher gasometria. Síndrome de desconforto pediátrico em VNI, esse é um ponto importante para você dar o diagnóstico ao paciente em VNI, tem que ser um paciente com aquela máscara full face, não é qualquer interface. Ah, isso eu estou usando outra interface. Eu já vou falar sobre isso já já, tá? Aí vai cair aí no provável, no possível, mas aqui, para eu dizer é síndrome de desconforto, preenchendo os critérios, se ele está na VNI, tem que ser a full face com CPAP ou EPAP de pelo menos 5 centímetros de água.
A estratificação de gravidade não se aplica, como eu falei há pouco, para cardiopatas e pneumopatas crônicos. E a síndrome do desconforto pediátrico não deve ser diagnosticada em crianças com insuficiência respiratória secundária à asma crítica ou a broncoespasmo induzido por vírus, muito comum em pacientes, por exemplo, lactentes sibilantes infectados pelo rinovírus, né? E que estão lá chiando com hiperinsuflação pulmonar, com um mecanismo fisiopatológico que é completamente diferente da síndrome de desconforto. Aí você tem hiperinsuflação com obstrução de capilares, efeito espaço morto, que a gente chama, né? Um alvéolo que até ventila, mas não perfunde direito, é o contrário da fisiopatologia da síndrome de desconforto. E são pacientes que fazem hipoxemia, mas a forma de ventilar é completamente diferente e o painel fez questão de fazer essa diferenciação. Então, eu não aplico esses critérios a pacientes que têm hipoxemia por conta de asma ou por broncoespasmo induzido por vírus, tá bem? Bom, a chamada possível síndrome de desconforto e risco de síndrome de desconforto. Mário, além daquela possível síndrome de desconforto, quando eu tenho todos os critérios, mas não tenho raio-x, existe outra classificação de possível síndrome de desconforto? Existe. Então vamos lá. A idade não muda nada, o tempo não muda nada, a origem do edema, raio-x não muda nada. Agora, olha só, se, do ponto de vista de oxigenação, o meu paciente está num suporte respiratório que é CPAP ou um BIPAP, mas não é full face. É uma máscara nasal, ou então está em cânula nasal de alto fluxo com pelo menos 1,5 litro por quilo por minuto, ou pelo menos 30 litros por minuto para as crianças maiores, e ele tem uma relação PO2-FO2 ou saturação FO2 menor que 250, PO2 FO2 menor que 300 e saturação FO2 menor que 250, eu vou classificá-los como possível síndrome do desconforto, tá? Então eu vou chamar de possível síndrome do desconforto essas situações também. Não é incomum isso acontecer, porque nem muitos serviços que não têm a máscara full face. Mas você está lá usando prong, você está usando máscara nasal, né? Você está usando um CPAP, você não vai preencher completamente o critério de definição, mas você vai dizer que é uma possível síndrome de desconforto. Daqui a pouco nós vamos falar mais, né? Eu lembro que quando eu via pela primeira vez esses detalhes aqui, eu achei que era um pouco vou ser bem sincero, eu achei que, poxa, estão rebuscando demais o negócio aqui, sabe? Por que esse detalhismo de possível síndrome de desconforto? Depois eu mudei de ideia, ao longo da aula vocês vão entender o porquê. E existe também o diagnóstico de risco de síndrome de desconforto, que é aquele paciente que preenche todos os critérios, mas chega no item oxigenação, ele está usando uma interface qualquer de oxigênio, que não é nem VNI, por qualquer interface, nem ventilação mecânica invasiva, mas ele está usando lá, por exemplo, um catéter de alto fluxo com menos de 1,5 litro por quilo por minuto, ele está usando um catéter simples, ele está usando uma máscara de oxigênio, ou seja, ele está usando qualquer interface necessária para manter a saturação maior ou igual a 88%, mas não preenche os critérios de possível síndrome do desconforto, tá? Então, um paciente que está lá na máscara não reinalante, um paciente que está num catéter simples, preencheu todos os critérios, menos este aqui, mas está precisando de oxigênio para manter a saturação maior ou igual a 88, é o risco de síndrome de desconforto respiratório pediátrico. Novamente, quando eu vi isso aqui, eu achei que era assim, ai, que preciosismo, parece coisa para encher linguiça. Mas eu mudei a minha opinião e eu vou, né, discorrer e argumentar o porquê mudei minha opinião ao longo desta aula, tá? Então vamos prestar atenção para isso aqui, né? Critério de possível síndrome de desconforto e risco de síndrome de desconforto pediátrico, tá? Vamos discutir um caso clínico. Esse é um caso clínico real, tá? Que eu acompanhei aqui em Brasília. É um paciente de 4 meses de idade, pesando 5,2 quilos, com história de congestão nasal e coriza há uma semana, tosse e febre há 4 dias. Um paciente que vem piorando, né? Uma evolução já de uma semana.
passou por consulta, foi orientado o uso de azitromicina e prednisolona. E há um dia ele evoluiu com prostração, inapetência, desconforto respiratório, com necessidade de oxigenoterapia sob catéter nasal para manter saturação. O diagnóstico no serviço de origem foi um paciente que veio do norte de Minas, foi de bronquiolite e ele recebeu aerolim spray e inalação com fluimucil. Como não houve melhora, ele foi encaminhado para Brasília. Bom, ele chegou no nosso serviço em regular estado, prostrado, com desconforto respiratório moderado, tiragem subcostal e de fúrcula, crepitações finas e grossas difusas, não tinha sibilos, o tempo expiratório dele era curto, a frequência respiratória muito alta, de 60 por minuto, saturando 88% em ar ambiente. Hemodinamicamente estável e sem outras alterações no exame físico. Reparem que é um paciente com um quadro eminentemente restritivo pelo quadro clínico dele. Ele não tem tempo expiratório prolongado, ele não tem sibilância. O que ele tem é uma frequência muito alta, um desconforto classificado aqui como moderado e crepitações difusas, tá? Muito bem. Esse paciente aqui fez um raio-x de tórax, que vocês estão vendo aqui. E ele fez exames, tá? Tinha lá um hemograma com uma hemoglobina de 7,9, 24 de hematócrito, 8.700 brancos, aqui com 50% de neutrófilo, 42 de linfo, 8 de mono, 469 mil plaquetas e um PCR de 3,2 miligramas por decilitro. Ele tinha esta gasometria venosa central aqui. Passaram acesso central nele e ele tinha essa gasometria, ó, pH de 7,30, PCO2 de 54, PO2 de 39, BIC de 26, saturando 67%. Eletrólitos, função renal e hepática normais, um coagulograma normal. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. O que que vocês acham deste raio-x de tórax? O que que vocês acham desta criança? Será que ele tem bronquiolite? Será que ele tem pneumonia? Vocês acham que é vírus, que é bactéria? O que vocês fariam? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí sobre esse caso. O que vocês fariam a princípio? Aqui alguém está falando assim, ó, parece, o Alexandre mesmo está falando, parece um exame viral, tá? Ou seja, a etiologia pode ser viral, bem. Alguém discorda? O que que vocês acham do raio-x? Tem pneumonia? Filtrado importante em hemitórax, principalmente tórax direito, principalmente. Eu concordo, eu acho que ele tem até assim condensações aqui bilaterais, mas realmente é pior do lado direito desse paciente. Então, acho que concordamos que ele tem a pneumonia, se ela é viral, se ela é bacteriana, nós não sabemos. Vejam que os exames são bocó, né? Parece aquele exame bocó, né? O hemograma, não mostra leucocitose, o PCR é relativamente baixo, mas é o que eu sempre digo, né? É, a gente não trata o exame, né? A gente trata a criança, trata o paciente. Só essa informação aqui, ó, quer ver só? Voltei um slide aqui. Bebê prostrado, né? Com pneumonia e prostrado, né? Não tá mamando direito. A prostração me chama atenção diante de um raio-x desse aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho coragem de não dar antibiótico num paciente desse aí, tá? Mesmo que eu isole o vírus Doutor, aí. tempo de evolução também, né? 4 dias de febre, uma acidose respiratória, né? Estado geral Exato, ele tem, na verdade, comprometido, um né? ano com os últimos 4 dias piorando. Quer dizer, o quadro Febre, viral, em geral, exatamente. ele já teria atingido um pico e deveria melhorar, né? E esse caso É, não. e Dá a impressão que ele teve um quadro viral, sem dúvida viral nenhuma, inicialmente, né? isso, e que está complicando com uma infecção bacteriana, tá? Exato. É isso aí. Mas olha só, é bronquiolite isso? Ele veio aí encaminhado com a bronquiolite, né? Mas não Não, não é, né? parece, não. O Talvez quadro clínico inicialmente dele o não quadro é. pode.
pode ter sido uma bronquiolite, mas assim, tá evoluindo como uma broncopneumonia aí, um consumo de HB. Exato. Exato. Eu até diria que é bem possível que tenha começado com uma bronquiolite e esta retenção de CO2 me aponta para isso. É um paciente que está, veja, um pH que é bom, e tem uma acidemia muito discreta, né? Um BIC que está no limite superior, quer dizer, já está subindo, quer dizer, ele vem retendo o CO2 ao longo dos dias, e não me parece que é tanto pela condensação. E você tem que ter shunt muito grave para reter CO2, o paciente estaria pior do que um desconforto moderado. A impressão que eu tenho é essa mesmo, é que ele teve uma bronquiolite. Se eu fizer um painel viral, aí eu vou achar algum vírus, mas ele está se complicando com uma pneumonia. E o quadro dele agora é eminentemente restritivo. Vamos guardar isso, tá, gente? Porque muda a forma como eu vou ventilar esses pacientes. Esse paciente tem tempo expiratório curto. Ele está com um problema muito mais ins do que expiratório. Ele não tem um raio-x hiperinsuflado, pelo contrário, né? Ele tem um raio-x que está com diminuição da capacidade residual funcional, tá? Bom, lá aqui nós fizemos esse diagnóstico aqui. Insuficiência respiratória secundária à pneumonia, se ela é viral, bacteriana, não sei, né? E risco de síndrome de desconforto. Concordam com esse diagnóstico? É um bebê que está fora do período perinatal? É. É um bebê que tem um insulto agudo na última semana? Sim. É um bebê que tem comprometimento radiológico e cujo o comprometimento pulmonar não pode ser explicado por hipervolemia ou simplesmente falência cardíaca? Sim, um bebê que está hemodinamicamente estável, inclusive. E, finalmente, ele tem a necessidade de oxigenoterapia, por enquanto na forma de um catéter, para manter a saturação acima de 88%. Então, ele preenche esse diagnóstico de síndrome de desconforto, risco de síndrome de desconforto pediátrico, tá? Não deu para bater o martelo, mas tem risco de. A minha pergunta para vocês nesse momento é a seguinte: faz diferença eu falar assim, é pneumonia com insuficiência respiratória? Ou falar risco de síndrome de desconforto? Isso, Alexandre, é risco justamente porque o que ele está recebendo de oxigênio? Um catéter de O2, tá? Então, como não é VNI e também não está entubado, eu não consigo preencher o critério de oxigenação. Mas ele fala lá, né? Se você está usando qualquer dispositivo para preenche todos os critérios e está usando um outro dispositivo que não é VNI full face, nem ventilação mecânica invasiva, para ele manter saturação acima de 88, a gente vai chamar de risco D. Se eu tivesse com o paciente em VNI, né, sem ser a full face, por exemplo, um prong nasal, já seria uma possível síndrome de desconforto. Tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: se eu colocar isso no diagnóstico, muda a forma como a gente vai encarar esse caso? E aí eu peço que vocês façam uma reflexão sincera. Assim. Você chega no plantão e o cara fala para você: olha, nós estamos internando aí uma pneumonia com ciência respiratória. Ou, nós estamos internando aí um risco de síndrome de desconforto. Tá? Muda o seu olhar para aquele paciente? Será que muda? Pensando nisso ao longo da aula, tá? Só para botar uma caraminhola aí na cabeça de vocês, tá? Muito bem. O paciente foi acoplado ao catéter nasal de alto fluxo, 2 litros por quilo por minuto, FI de 60%, temperatura 36, mas manteve o desconforto respiratório após 1 hora em catéter de alto fluxo, em cânula de alto fluxo, saturando 94%. Veja que com a cânula de alto fluxo a 2 litros por quilo por minuto, para ele saturar 94%, eu já mudo o meu diagnóstico ou ficou na mesma? Já dá para mudar o nosso diagnóstico em algum aspecto? E aí? Vira possível? A Maíra está falando. Vira possível, tá? Vira possível, porque lembra que acima de 1,5, se eu tiver lá uma relação PO2, saturação FO2 menor que 250, já vira possível, né? E ele está usando 2. Então vamos ver qual é a relação deste paciente aqui, ó, nesse momento, ó.
A relação saturação FO2, ó, ele satura 94 com uma FI de 60. Veio 157. Portanto, é uma possível síndrome de desconforto. Tá? Para eu bater o martelo, basta eu colocar numa VNI full face, por exemplo, ou eventualmente entubar e ver se ele vai, como é que ele vai se comportar em termos de saturação, tá? Muito bem. O suporte ventilatório, como ele não estava melhorando, foi escalonado para VNI em máscara full face. É o que a gente usa aqui no nosso serviço. Os bebês ou as crianças maiores, sempre que a gente põe na VNI, a gente coloca na full face. Colocamos lá um IPAP de 15 centímetros de água, um EPAP de 5, com FI de 70%, ele manteve saturação em 92% e manteve o desconforto respiratório sob pseudoanalgesia com 10-medetomidina de 0,6 micrograma quilo hora. 2 horas em VNI, que já é um tempo suficiente aí para a gente é, avaliar a VNI, né? A Maíra está perguntando para mim, interface orofacial é equivalente a full face? Não. Se você pegar a oronasal, né, que você está me falando, né, aquela aqui assim, ó, ela não é considerada full face. Agita bem mais, o paciente tem mais vazamento. A full face é aquela que pega a face toda da criança. Ela é colocada aqui no front, né, na testa da criança, em toda a volta da face, né? Criança e adulto tem full face de todos os tamanhos. Então a orofacial não é considerado full face, tem a oronasal. Qual o tempo limite para a gente observar uma melhora? 2 horas, Alexandre, 2 horas. Diferente do catéter da cânula de alto fluxo, que você, em no máximo 1 hora, você viu se tem resposta ou não, a VNI ela exige um pouquinho mais de tempo. Então, pelo menos 2 horas de observação com o paciente já sob sedação, analgesia, né, bem acoplado à VNI, para você ver se ele teve melhora, tá? Por ter uma eficácia maior, a full face em relação ao oronasal, Igor, é considerado que a full face você tem menos vazamento, melhor você, é mais fácil de você acoplar, atinge pressões melhores com menos vazamento. Então, o painel considerou que a forma ideal seria a full face, definiu isso como ideal. As oronasais para criança, se você for olhar, geralmente são máscaras de ambu que são adaptadas. Já notou isso? Porque a gente tem muita máscara nasal de diferentes tamanhos e tem algumas oronasais, mas em geral, o que que a gente usa como oronasal? Uma máscara de ambu adaptada. Então, o vazamento e o conforto, o vazamento é maior, o conforto é menor, você acaba apertando mais as presilhas, ou seja, a nasal grande de adulto, exatamente, então são adaptações. Já a full face, não, a full face ela tem um vazamento menor, e eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, né? Porque não tem um grande estudo comparando as interfaces para dizer, ó, essa é definitivamente melhor do que aquela. Mas na minha experiência prática, a full face é a melhor mesmo, na minha opinião. E a gente usa desde bebezinho até criança maior a full face aqui. É a que a criança se adapta melhor, dá menos, é mais fácil de você ajustar, dá menos vazamento e ao mesmo tempo ela não é desconfortável para a criança. Então, é o que a gente tem usado mais, tá? É justamente a full face. Tem um espaço morto maior. Tem risco de retenção de CO2? Sim, Júnior, é um preço que a gente paga, tá? Você pode ter um pouco mais de retenção de CO2 e você deve compensar isso, na verdade, dando um volume corrente adequado aí para as diferentes situações. Eu diria para você que na síndrome do desconforto, o maior problema do paciente não vai ser o CO2. Na síndrome do desconforto, o grande problema do seu paciente vai ser a oxigenação. A retenção de CO2 é um problema que você tem nas doenças obstrutivas, como por exemplo a bronquiolite. E aí, como é que eu corrijo isso? Corrige a base do volume corrente, dando um volume corrente, no caso das doenças obstrutivas, normal, tá? Grande questão de investimento em VNI nesses casos ou definição de via aérea avançada. Qual o melhor resultado estatisticamente falando? Júlio, eu acho o seguinte: sempre você deve dar a menos, sempre é um termo muito forte,
Se o paciente estiver em falência respiratória, obviamente, é aquele paciente que já está entrando em exaustão, é óbvio que você não vai tentar a VNI, né? Mas um paciente que não está em falência respiratória, ele tem insuficiência respiratória aguda, mas não está em falência, eu acho sempre bom tentar a VNI. Eu acho que vale a pena investir na VNI. Por quê? Porque um paciente que você não intuba já valeu todas as tentativas. A gente sabe o quanto é difícil manter esses pacientes intubados, quais os riscos que isso vem associado, né? Risco de obstrução de via aérea superior, quando você fica muito tempo entubado com agitação ou usou uma cânula mais grossa. Risco de obstrução da cânula, risco de uma cânula dobrar, de um aparelho falhar e ninguém vê, risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, que aumenta exponencialmente por dia que o paciente fica entubado. Então, você ter um paciente entubado, isso vem com uma série de riscos de eventos adversos para esse paciente. Risco de não saberem ventilar, ventilar errado e o paciente piorando. A gente vê tudo isso, tem que encarar a realidade, né? Então, eu acho que sempre a gente deve, a menos que o paciente esteja em falência respiratória, você deve dar a chance da VNI. Eu sou partidário da VNI. Só que eu sou partidário da VNI com equipamentos adequados. Então, a minha experiência inicial com VNI, ela foi muito ruim. Por quê? Porque a gente não tinha interfaces. Quando eu trabalhava lá em Botucatu, inicialmente, a gente não tinha interface. Até que um belo dia nós ganhamos de presente de residentes que estavam terminando a residência em UTI, e no final do ano deram um presente para a UTI, que foi um conjunto de interfaces de diferentes tamanhos, inclusive uma full face, para a gente usar nos nossos pacientes. E aí eu comecei a ver, poxa, a VNI funciona, né? É só você usar a interface boa. Não é à toa que uma interface própria de VNI custa R$ 1.200 e uma máscara de Ambu custa R$ 80. Não tem como você comparar. Quando você usa interfaces adequadas, que dá conforto para o paciente ao mesmo tempo que diminui a chance de vazamento, você começa a ter sucesso com a VNI. Então, o que eu penso é isso: você tem que ter interfaces adequadas, né? Aí você começa realmente a ter sucesso. Agora, a VNI, quando eu dou aula sobre VNI, a gente fala isso, né? A VNI é boa para o paciente, mas é dura para o médico. Por quê? Porque a sua atenção tem que ser maior ainda, justamente por causa dessa preocupação que você esboçou aí, que se eu não vou perder tempo em não entubar um paciente que precisa ser entubado, ou seja, a sua atenção tem que ser maior ainda. Então, a minha dica botou na VNI, em 2 horas o seu paciente tem que estar melhor, no máximo em 2 horas. E eu gosto de um índice, né, que a gente usa, que assim, ele tem que ter uma relação saturação FO2 depois dessas 2 horas de VNI maior que 200. Se tiver menor que 200, provavelmente a sua VNI vai falhar, tá? Sobre o tempo de uso da VNI, quais os parâmetros limítrofes que devemos usar antes de indicar uma intubação? Parâmetros que você está falando parâmetro ventilatório, aí é difícil que vai de caso a caso, né? Eu uso determinados parâmetros para uma doença obstrutiva e outros para doença restritiva. A gasometria, e se eu falar para você, Júnior, que eu pouco uso gasometria? A minha indicação é eminentemente clínica, incluindo aí a relação saturação FO2. Eu acabei de falar para você um dos indicadores que eu uso, que é a relação saturação FO2 menor do que 200. Meu paciente está a 2 horas da VNI e a relação saturação FO2 é menor do que 200, claro, isso não vale para cardiopatas e pneumopatas crônicos. Bom, e ele continua desconfortável, fundamentalmente, né? Bom, eu vou entubar esse paciente e eu não uso gasometria para indicação de intubação. Eu, sendo bem sincero, ensino meus alunos sobre isso na pós-graduação. Essas indicações gasométricas de intubação e tal, eu vou sendo sincero, elas eu não uso e não acho que elas devem ser usadas. O que vale é a clínica, isso é muito mais importante do que a gasometria, tá bem? Vamos seguir aqui, vamos seguir, mas ó, tá vendo? Tem bastante pergunta, isso é bom. Afinal, é SARA pediátrica ou não é SARA pediátrica? É ou não é? Agora a gente falou que era um risco de sinus desconforto,
Aí nós já mudamos para possível síndrome de desconforto e agora ele está em VNI full face. Ah, não tem gasometria, mas tem a saturação, né? Então vejam, é síndrome de desconforto pediátrico. Ó. A saturação FO2, se eu pegar aqui, ó, 92 de saturação, dividido por 0,7, dá 131, né? Que não só é menor que 250, como é menor que 150. Então, ainda por cima é grave. O que que vocês acham? E agora? Bom, eu sei que é síndrome de desconforto. Se é grave ou não, acho que eu preciso, né, dar um tempo para o paciente, dar aquelas 4 horas, né, pelo menos, para você classificar, tá? Então eu diria para vocês, nesse momento, que é síndrome de desconforto. Se é grave ou não, a princípio parece grave, mas lembra da definição? Olha, depois que você fez o diagnóstico, nós acabamos de fazer o diagnóstico, né? Espera pelo menos 4 horas para você classificar, tá? Então eu tinha, ó, risco de síndrome de desconforto, possível síndrome de desconforto, fui escalonando a terapia, e agora é síndrome de desconforto. Tá fechado o diagnóstico. Se é grave ou não, vamos dar um tempinho para a gente ver a resposta, tá? O que que aconteceu com esse paciente? Bom, vejam como é que ele estava, né? Ele continuou desconfortável, e aí o que que aconteceu? Ele foi entubado, uma cânula 3,5 com cuff, foi feita a seda-analgesia com midazolam, fentanil e Precedex, e ele foi colocado num modo assistido controlado, pressão controlada, com uma pressão controlada de 16, PEP de 8, tempo ins de 0,6, frequência de 30 e FI de 70%. Disparo de 1 litro por minuto. E ele agora nós temos uma gasometria venosa central, não colhemos gasometria arterial, vocês perceberam? Olha só. Ah, por que você não colheu gasometria arterial? Porque ele tem lá um catéter venoso central. Eu quero ver, eu avalio a oxigenação pela saturação que eu estou vendo no monitor, que estava em 90%, fazendo períodos de queda até 20% quando ele era manipulado e se agitava, né? Por exemplo, durante a aspiração, durante alguma manipulação. E a gasometria, para evitar de ficar furando e causando dor, nós escolhemos venosa central para ver o pH, para ver o PCO2 e tal. Então vejam, tem uma acidemia leve, 7,29, um PCO2 de 53, ele já estava retendo e tem uma retenção, de CO2, que não é grave, um PO2 de 37, BIC de 22,5, ele não tem acidose metabólica e uma saturação venosa central de 63%. Ah, Mário, então o débito cardíaco está ruim? Eu não posso dizer isso porque é um paciente que está com hipoxemia arterial. Então, aquela saturação venosa central de 70, 75 é para quem não tem hipoxemia arterial, né? Para quem está saturando lá 97%. O nosso paciente está saturando 90%, né? Com FI de 70% e apresentando quedas até 20%. Então, você vai falar, nossa, parece grave. E agora, o que é que nós temos que fazer? Sugestões. Fazer o quê? Pensar no quê? E aí, pessoal, sugestões. Agora eu quero sugestões de vocês. Fazer o quê? Pensar no quê? Tá bem adaptado? Tá, ele tá bem sedado, Maíra. FO2 de 70% com PEP de 8. Ah, você acha que está desproporcional. Então você acha I- que tem que aumentar a PEP, é isso? Isso. Eu também acho. Acho que é uma coisa importante, tá? Concordo com você. Acho que tem que aumentar a PEP. Titular a PEP, ajustar os parâmetros, é isso daí, Alexandre. É este o caminho, né? Nós temos que ajustar o ventilador desse paciente. A ausculta está cheia de crepitação. É isso que a gente tem na ausculta, né? Crepitação bilateral, e difusa desse paciente. Bom, vamos ver aqui, né?
Vamos pensar no seguinte: nós precisamos ajustar o aparelho de ventilação mecânica desse paciente. O problema da ventilação mecânica é que toda vez que você ventila um paciente, você ventila um pulmão como um todo. E, no caso da síndrome do desconforto, você tem um pulmão heterogêneo. Então, você tem áreas que estão colabadas, você tem áreas que estão condensadas e você tem áreas que estão normais. É óbvio que o volume e a pressão que você aplica à ventilação mecânica num pulmão heterogêneo vão predominantemente para quais áreas? Para as áreas normais, onde você vai ter menos resistência à passagem do fluxo, onde a complacência é maior. Então você tem um pulmão heterogêneo e com um tamanho funcional reduzido, porque você tem áreas colabadas, né? E aí, você vai ventilar esse pulmão indo predominantemente para as áreas que estão normais. E isto pode causar lesão induzida pela ventilação mecânica e até aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, a gente tem que lembrar do seguinte, né? Num pulmão de SARA, existem áreas que estarão persistentemente fechadas, tanto na ins quanto na expiração. Sim, tem áreas que a gente não vai conseguir abrir porque o preço que a gente paga para abrir estas áreas é hiperinsuflar demais as áreas normais, tá? Então tem áreas que a gente não vai conseguir abrir. A gente tem algumas áreas que sofrem abertura e fechamento cíclico, que é o que a gente chama aterectrauma. Abre na inspiração, mas colaba na ex. Ou seja, eu não estou usando PEP suficiente, a pressão expiratória final positiva suficiente, estou induzindo a telectrauma. Tem algumas áreas que sofrem hiperdistensão na inspiração. Hiperdistensão, estresse por estiramento, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, o famoso stress strain, gerando volutrauma e eventualmente barotrauma, tá? Eu costumo usar como analogia um elástico. O atelectrauma é o elástico que você fica assim, ó, 24 horas esticando e retraindo. No final de 24 horas ele está frouxo, né? Esse alvéolo aqui no final de 24 horas estará inflamado. A hiperdistensão, o volutrauma, é o elástico que você mantém esticado 24 horas. E no final de 24 horas ele estará frouxo também. Este alvéolo estará inflamado. E esses processos, tanto a telectrauma quanto o volutrauma, gerando aí uma inflamação nessas áreas que abrem e fecham ciclicamente, ou áreas normais que ficam hiperdistendidas, elas acabam liberando mediadores inflamatórios que caem na circulação a partir do pulmão, podendo causar lesão de órgãos à distância, né? É o chamado biotrauma. E esse paciente vai evoluindo com disfunção de múltiplos órgãos. E quando a gente não tomava o devido cuidado com essas coisas aqui, a mortalidade por síndrome do desconforto chegava aos 75%. Ou seja, de cada quatro, três morriam, né? Basicamente era isso, ok? E hoje a gente tem uma mortalidade aí nos melhores serviços na casa dos 20%. É alta ainda, mas já é bem melhor do que os 75%. O que que é o stress strain, né? O stress é a tensão, é uma força sobre uma determinada superfície e a gente avalia isto no pulmão em ventilação mecânica pela pressão transpulmonar. Eu já vou mostrar para vocês como se calcula essa pressão transpulmonar. E o strain é o quanto esse alvéolo se deforma, né? Ele é medido pelo quanto ele sofre alongamento em relação ao seu tamanho original. Se a gente fosse medir isso, seria a divisão do volume corrente pela capacidade residual funcional, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a pressão transpulmonar, como é que a gente mede pressão transpulmonar? Pressão transpulmonar é a pressão de platô da ventilação mecânica, ou seja, a pressão do meu ventilador que efetivamente, pressão inspiratória do ventilador, que efetivamente atinge os alvéolos, não é a pressão de pico, né? Porque a pressão de pico é o platô, né, que é a pressão elástica, mais a pressão que eu gastei para vencer a resistência. Bom, o platô é o que me interessa, que é o que efetivamente chega nos alvéolos. E a pressão transpulmonar nada mais é do que a pressão de platô menos a pressão pleural. Bom,
Então vejam, esse pulmão aqui, um paciente está em ventilação mecânica, curarizado, com uma pressão de platô de 30 centímetros de água e uma pressão pleural de mais 10 centímetros de água. Ele não está fazendo esforço respiratório. A pressão transpulmonar dele é de 20 centímetros de água. Agora, esse paciente aqui, que está com a mesma pressão de platô de 30 centímetros de água, mas ele está fazendo uma pressão pleural negativa espontânea por esforço de menos 20. Matematicamente, 30 menos 20 dá 50 centímetros de água. Então vejam que pacientes com uma mesma pressão de platô, mas com diferentes pressões pleurais, têm diferentes pressões transpulmonares. E se o paciente estiver fazendo muito esforço, muita pressão negativa para deflagrar o aparelho, seja porque a sensibilidade está ruim, seja porque a pressão que eu estou usando, né, inclusive a PEP insuficiente, faz com que ele tenha muito colapso, aí ele tem que fazer muita força para desencadear um ciclo, para abrir um pulmão. é, Isso acaba lesando o pulmão do paciente. Eu acabo usando uma pressão transpulmonar, promovendo uma pressão transpulmonar muito mais alta. E isso levou a um conceito chamado de PSILE. O que que é isso? É a lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente. Então, cuidado aqui, tá, gente? Porque aí a gente vai falar assim: ah, então você está falando que tem que curarizar todo mundo. Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei, tá? Não, eu sou contra curar, inclusive, tá? Eu evito curar ao máximo. Então, vamos lá, olha só. O que que é a pressão lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente, a chamada PSILE. Então, imagine o seguinte, né? Esse paciente está com uma pressão de platô de 20, ele está fazendo uma pressão negativa, de esforço respiratório de menos 5. Então, a pressão transpulmonar dele, né, 20 menos 5 é mais 25. E esse paciente aqui, que está com uma área pulmonar pior, ele está lá com uma pressão de platô de 20 na ventilação mecânica, e aí ele tem áreas que ele está gerando uma pressão pleural negativa de menos 5 e uma área pior que ele está gerando uma pressão pleural negativa de menos 15. Ou seja, ele está fazendo muito esforço, gerando uma pressão muito negativa nessas áreas aqui, para conseguir tentar botar ar lá dentro dessas áreas que estão piores. Vejam que a pressão transpulmonar deste paciente é mais 35. E toda vez que passar de 30 é ruim, tá? Então, significa dizer o seguinte: um paciente em ventilação mecânica que está desconfortável, fazendo muito esforço para deflagrar um ciclo respiratório, é um paciente que está mal ventilado, que está piorando a lesão pulmonar dele, a própria ventilação e ele mesmo, a respiração espontânea dele, está piorando a lesão pulmonar dele. É um conceito que, sem a gente ter esses dados, eu acho que a gente, assim, os intensivistas, de uma forma geral, sempre devem ter, né? Que é assim, nenhum paciente em ventilação mecânica pode ficar desconfortável na ventilação. A ventilação tem que dar conforto para ele. Se ele estiver desconfortável, fazendo muita força, é porque ele está se infligindo mais lesão, tá bem? Então tem que tomar cuidado, que esse esforço exagerado do paciente pode sim lesar o seu pulmão, tá? E isso acaba levando à amplificação do processo inflamatório, mais edema, mais esforço. Quanto mais colapso ele tem, mais esforço ele vai fazer, mais pecília ele vai fazer, e ele entra num círculo vicioso, tá bem? Daí a importância de você não deixar pacientes em ventilação com um desconforto respiratório significativo, independente dele ter uma saturação adequada, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, o que que eu preciso conseguir na ventilação do meu paciente com síndrome de conforto pediátrico? Veja só que tarefa difícil, né? Abrir áreas colabadas e atelectasiadas, evitar o atelectrauma, ao mesmo tempo evitar o volutrauma e o balotrauma, evitar a PSILE,
E tudo isso num paciente que tem um tamanho funcional do pulmão muito reduzido, né? Ele não está com tamanho funcional normal, ele tem áreas do pulmão que não estão funcionantes. Às vezes a gente faz tomografia e você vê lá, né? Ah, tem 50%, tem 40% da área comprometida, quer dizer, você tem uma grande redução, do tamanho funcional do pulmão dessas crianças, tá? E aí, como é que eu vou pegar tudo isso e transformar numa forma de ventilar esse paciente, pensando em todos esses conceitos, em todas essas lesões que podem acontecer, pensando no meu grande objetivo, que é abrir alvéolos colabados num paciente com síndrome de desconforto, melhorar a capacidade residual funcional para melhorar a complacência, melhorar o shunt intrapulmonar, né, diminuí-lo e melhorar com isso a oxigenação. Como é que eu vou fazer uma ventilação protetora para esse paciente? Primeiro ponto, são esses 5 pontos aqui, e eu costumo dizer assim: se você tem um paciente com síndrome de desconforto, você fez esse diagnóstico, e ele está, seja na VNI ou principalmente na ventilação mecânica invasiva, faça um checklist, principalmente na ventilação mecânica invasiva. O meu checklist tem que contemplar esses 5 critérios aí para ser protetor. Não basta contemplar um ou outro, tem que contemplar os 5. O meu volume corrente estava limitado ao tamanho funcional do pulmão. Eu estou limitando a pressão de platô e estou limitando a driving pressure e consegui usar uma FO2 pelo menos menor ou igual a 60% e otimizei a PEP. São 5 critérios para eu dizer que que a minha ventilação está protetora. Vamos começar pelo primeiro. O que é que diz o PALIC 2 de 2023? Para a gente usar um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo nos pacientes com síndrome de desconforto pediátrica. E que volume abaixo de 6 ml por quilo deve ser usado em alguns pacientes, se necessário, para manter, a pressão de platô abaixo dos limites que a gente vai ver daqui a pouco, bem como do driving pressure, tá? Volume corrente abaixo de 4, usado com cautela. Então, via de regra, eu vou trabalhar com 6 a 8 ml por quilo. Em algumas situações, para não deixar estourar a driving pressure, a pressão de platô, eu vou assumir que vou ter que trabalhar com 4 a 6 ml por quilo. É um volume bastante restrito, digamos assim, considerando que o volume corrente normal varia aí de 8 a 10 ml por quilo, tá? Então nós temos que diminuir o volume corrente. Beleza. Isso a gente já sabia. Limitar a pressão de platô. Lembrando que a pressão de platô, para ser medida, você precisa fazer uma pausa inspiratória no aparelho de ventilação mecânica com o paciente sob bloqueio neuromuscular. Então, eu falei que eu sou contra usar curare contínuo, mas eu não sou contra, por exemplo, você, pelo contrário, né, sou favorável a você fazer um push de bloqueador neuromuscular para fazer, por exemplo, triagem da PEP, medida da pressão de platô, medida da driving pressure. Vai durar aí uns 20 minutos esse bloqueio neuromuscular, tempo suficiente para eu fazer todas essas coisas. E a pressão de platô, o que que o PALIC 2 fala? Que ela deve ser mantida menor ou igual a 28 centímetros de água. E que eu posso tolerar uma pressão de platô um pouco maior, de até 32, em pacientes que têm redução da complacência da parede torácica. Por exemplo, porque o paciente tem uma distensão abdominal e isso reduz, a complacência, a capacidade de expansão da caixa torácica. Aí a gente tolera pressões, de platô um pouco mais altas. Mas, via de regra, a gente deve limitar a pressão de platô do paciente pediátrico em 28 centímetros de água, tá? Fazendo pausa inspiratória com o paciente sob bloqueio neuromuscular, você consegue obter a leitura da pressão de platô. Limitar a driving pressure. Puxa vida, o que que é isso, né? A driving pressure começou a se falar disso daqui a partir de 2015, de uma forma mais intensa, a partir de um trabalho do Marcelo Amato, intensivista e pneumologista de adulto, que trabalha com síndrome de desconforto. Foi um dos primeiros a publicar sobre a ventilação mecânica protetora em síndrome de desconforto de adultos, limitando o volume corrente e otimizando a PEP. Na época era isso, né? Quando eu aprendi síndrome de desconforto, ventilação protetora era limite o volume corrente e otimize a PEP. Não tinha essa questão ainda
bem estabelecida da pressão de platô, da driving pressure, não tinha, né? Foram conceitos que foram sendo incorporados a ventilação mecânica protetora. E aí vem o Amato e fala de driving pressure. Eu costumo dizer que quando o Amato fala alguma coisa sobre síndrome de desconforto, a gente deve prestar muita atenção, e quem já teve a oportunidade de assistir uma aula dele em congresso é um verdadeiro show. Eu aconselho. No último congresso eu tive o prazer de novo de ver uma aula do Amato, na sessão de adultos lá, e vale muito a pena. Bom, o Amato falou dessa questão aqui do driving pressure, que seria o quê? Veja, é o volume corrente dividido pela complacência estática do sistema respiratório. Lembrando que complacência é uma variação de volume e pressão. Então, no final das contas, quando você vai fazer essa conta aqui, né, volume corrente dividido por volume corrente dividido por variação de pressão, ele reflete o tamanho funcional do pulmão e, na prática, matematicamente, é a diferença entre a pressão de platô e a PEP. Lembrando o seguinte, este conceito ele tirou de uma análise retrospectiva de vários estudos que ele tinha sobre síndrome de desconforto, onde ele pegou pacientes curarizados, e ele aplicou um método estatístico para ver qual era o fator da ventilação mecânica que tinha uma relação independente com a mortalidade. Era usar a PEP alta, era usar o volume corrente limitado, era usar a pressão de platô limitada, e no final das contas, o único fator que teve uma relação independente com a mortalidade foi justamente a driving pressure, tá? Que seria a diferença entre. Ah, obrigado, Alexandre. Obrigado. Valeu. Valeu. Porque vocês não viram uma aula da Mata. É fabulosa pelo que ele produziu em pesquisa. Eu acho que o fabuloso é isso, assim, além dele ser muito didático, é o quanto ele produziu em pesquisa e quanto isso foi útil para todos nós. O que a gente está, muito do que a gente está falando aqui vem de estudos dele, e eu acho isso fabuloso. Daqui a pouco eu vou voltar a falar dele por um outro motivo, né? Fabuloso também. Então vejam, aí, olha só, quando você. Até perdi o meu fio da meada aqui. Lembrei. Quando ele foi ver o que se correlacionava de forma independente com a mortalidade, ele achou aqui a driving pressure, diferença entre a pressão de platô e a PEP, refletindo aí o tamanho funcional do pulmão. E veja só o gráfico, né? Reparem o seguinte, ó, aqui você tem o risco relativo, né? Se passar de 1, quer dizer que aumentou o risco relativo. Quando a driving pressure passa de 15, ó, 15 está aqui, ó, pouquinho abaixo de 1. Quando ela passa de 15, aumentou o meu risco relativo. Então, se a driving pressure, ou seja, a diferença entre a pressão de platô e a PEP, passar de 15, o paciente morre mais. Se você for ver só o volume corrente limitado, teve uma relação direta com a mortalidade? Não. Só a PEP otimizada? Teve? Não. Só a pressão de platô? Não. Mas quando você vê a driving pressure, ela teve uma relação direta com a mortalidade, independente, tá? Teve uma relação independente com a mortalidade. Bom, diante de um dado desse, aí muita gente interpretou isso aqui de uma forma meio equivocada. Falou, então posso usar a pressão que eu quiser, desde que a driving pressure esteja menor que 15, está tudo bem? É óbvio que não, né? Você falar assim, "Ó, eu vou pegar um bebê de 5 quilos e botar PEP de 20, né? E pressão de platô, a pressão de platô que bate lá nos 35, quer dizer, tá 15, a diferença tá tudo bem? É claro que não, você explodiu o bebê, né? Antes disso, né? Você estourou o bebê antes disso, né? Então, repare, é óbvio que você vai ter que triar o melhor volume, triar a melhor PEP, respeitar a pressão de platô, e no final das contas, o conjunto dessa obra vai gerar uma driving pressure que não pode passar de 15. É isso que a gente tem que pensar. Por isso que às vezes você fala assim: nós vamos usar o volume corrente de 6 a 8. Mas se o meu volume corrente de 6 acaba por gerar uma driving pressure depois de otimizar a PEP maior do que 15, então eu vou usar o volume um pouco mais baixo, paciência. É isso, para que não passe de 15 a driving pressure. É isso, basicamente.
E aí, muita gente criticou também, falando: ah, não, mas isso aqui é em adulto, curarizado, etc e tal. Tem as suas limitações, né? E se a gente fosse ver em pediatria, a gente não tinha uma referência de driving pressure em nenhum estudo. A gente tinha uma referência de gradiente de pressão no PENVEC de 2017, que é o Consenso Europeu de Ventilação Mecânica, dizendo que o gradiente de pressão, que é diferente do driving pressure, né, porque ele usa a PIP menos a PEP, ele não usa a pressão de platô, então você tem a pressão resistiva aqui incorporada. PIP menos PEP é menor que 10 em pulmões normais, mas em pulmões doentes? Ah, em pulmões doentes é maior que isso, né? Mas não sabemos exatamente o quanto. E aí, apesar da gente não ter grandes estudos em pediatria avaliando a driving pressure, o PALIC 2023 bancou isso daqui, ó. Sugere limitar a pressão de condução, que é a driving pressure, a 15 centímetros de água. Foi o que teve menos concordância dentro do painel, 82%, ou seja, houve mais discussão. Mas o PALIC bancou. Para vocês terem uma ideia, o próprio consenso de adultos, que saiu depois do PALIC 2023, não bancou, não fez essa sugestão assim da driving pressure, né? O que gerou descontentamento de parte aí dos intensivistas de adulto que achavam que tinha que conter. Eu lembro que eu participei de uma reunião, até tirei onda deles. Ah, o nosso pediátrico tem. Baseado até nos estudos do Amato, né? Que é estudo em adulto, o nosso tem. Mas olha que coisa interessante. Esse estudo aqui, ó, 2024, é um estudo que foi avaliar, né, o curso a driving pressure no curso da ventilação mecânica em pacientes pediátricos com síndrome de desconforto e foi avaliar o prognóstico, né, nesse estudo de coorte multicêntrico e prospectivo. Foi feito de 2018 a 2022 e foi publicado em 2024. Veja, esse estudo foi publicado depois do PALIC. O PALIC sugeriu limitar, ó, vamos até voltar, a pressão de condução, ou seja, a driving pressure, em 15. E esse estudo veio depois do PALIC. E olha que coisa interessante, pediátrico. Driving pressure maior que 15 em 72 horas foi uma variável explicativa para a mortalidade, avaliada lá na área sob a curva ROC, papapá, e houve aumento do risco de morte com razão de risco de 2,5, ou seja, driving pressure maior que 15 em 72 horas, 2,5 vezes mais chance da criança morrer. Interessante, né? Driving pressure maior que 15 em 72 horas também foi associado à maior duração da ventilação mecânica. Então, um estudo pediátrico, é uma corte retrospectiva, tudo bem. Mas é uma evidência favorável àquela recomendação do PALIC, baseada aí originalmente nos estudos do Amato. Eu não tenho dúvida que a gente deve limitar a driving pressure em 15, tá? Não tenho dúvida disso daí. Bom, assim que o Amato falou isso, eu lembro que eu já, ó, gente, vamos prestar atenção nisso, hein? O Amato falou, vamos incorporar isso daí na nossa rotina, né? Driving pressure não pode ser, é a driving pressure, tá? Não é a gradiente de pressão, é a pressão de platô menos a PEP, tá bem? E aí, né? Aí, evidência de 2024. Acho que este é o caminho, né? Pelo visto, é esse o caminho. FO2 o mais baixa possível, a gente sabe, e aí a otimização da PEP. Otimização da PEP, gente, é assim, a gente sabe, a gente foi ao longo do tempo, né, da história aí da síndrome do desconforto pediátrico, usando PEP cada vez mais alta, mas lógico que a gente tem uma limitação, que é a própria bebês muito pequenos, com PEP muito elevada. Ô, gente, perdão, deixa eu só ligar o meu computador na tomada, porque eu esqueci de fazer isso, e ele deu um sinalzinho que a bateria tá baixa. Pronto, resolvido já. Tá aqui, pronto, perdão. Então a gente foi usando PEP progressivamente mais alta, com o objetivo de abrir os alvéolos e mantê-los abertos, ou seja, evitar o atelectrauma,
maximizando assim o recrutamento alveolar e diminuindo o shunt intrapulmonar, com isso melhorando a oxigenação, melhorando a complacência estática do sistema respiratório, porque eu estou melhorando a capacidade residual funcional, né? Eu estou pegando aquela bexiga vazia e estou fazendo com que essa bexiga tenha uma capacidade residual funcional, ou seja, o esforço que eu tenho que fazer para encher o pulmão é muito menor e reduzindo com isso a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica a partir do momento que eu evito o atelectrauma e que eu evito o uso de FO2 exagerado, né? FO2 altas. Mas esse negócio de buscar a PEP ideal não é uma coisa fácil, porque a gente vai falar assim, ah, mas como é que a gente faz a triagem? É difícil, eu uso tabela, eu faço progressivo, eu faço decrescente, como é que eu faço isso daí, né? E a gente sabe, de uma forma geral, que precisa triar a PEP. E foi, veja, quando vocês viram ali, tá? A gente vai voltar no nosso caso clínico, mas quando vocês viram o caso clínico, chegou um ponto ali, o paciente entubado, a Maíra falou assim: ah, mas olha só, a EFI está 70% com PEP de 8, não dá, né? Tá desproporcional. Nós temos que aumentar a PEP. Como que a gente aumenta, né? Como é que a gente faz para triar essa PEP ideal, né? E todo mundo sabe que precisa otimizar a PEP no paciente com síndrome de desconforto pediátrico, né? Mas, veja, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, que os neonatologistas tinham PEP fobia. Mas, na verdade, hoje eu também já mudei minha opinião. Eles não têm PEP-fobia. Eles têm uma limitação da capacidade de subir a PEP porque o nenê deles é pequeno demais. O nenê deles pesa 500 gramas. Então, a triagem de PEP deles é assim, tá 5, é 6, 7, 8. Para chegar em 9 já tá difícil. Por quê? Porque tem repercussão hemodinâmica. Eles não aguentam. Um bebê de 500 gramas não aguenta PEP de 10. Ele morre de choque. Entendeu? Não dá. Sim, e eu aprendi isso, né? Trabalhando com coelhos, vendo que coelhos que tinham peso de 2,5 kg, 3 quilos, quando a gente aumentava a PEP rapidamente, eles instabilizavam na hora. Na hora. E aí você via que não dava, que tinha uma limitação, tinha que ir subindo devagarzinho. Imagina, isso com 2,5 kg. Que aí depois você até conseguia chegar a PEP mais alta, mas tinha que ir devagarzinho, um em um. Imagine um bebê de 500 gramas. Então não são os neonatologistas que têm PEP-fobia. A triagem de PEP deles é limitada pelo quanto o neném aguenta. Agora, nós pediatras acho que temos um pouco. Olha só esse estudo aqui, esse estudo é de 2018, e ele concluiu o seguinte, né? Que ele estudou, ó, veja, uma análise retrospectiva multicêntrica de pacientes com síndrome de desconforto pediátrica e que avaliou o impacto da PEP mais baixa do que aquela recomendada pela tabela da RDS Network, tá? Foram 1.134 pacientes analisados e veja, 26, quase 27% foram tratados com PEP mais baixa em relação à quantidade de FO2 recomendado pelo protocolo DRDS-NET, que eu já vou mostrar para vocês. Pacientes tratados com PEP mais baixa apresentaram maior mortalidade do que aqueles tratados com níveis de PEP alinhados ou superiores ao recomendado pela IARDS-NET. PEP mais baixa do que o recomendado foi um fator independente para a mortalidade neste estudo aqui, tá bem? Ou seja, tínhamos quase 30% dos pacientes aí sendo ventilados com PEP mais baixo do que aquilo que é recomendado pela tabela DRDS-NET, que já vou mostrar para vocês. Então, nós, pediatras, ainda temos uma certa PEP-fobia. Temos que, né, diante de um paciente que eu fiz diagnóstico de síndrome de desconforto, otimizar a PEP, no mínimo utilizar aquilo que recomenda a tabela DRDS-NET, tá? E a PEP ideal, pessoal, não é a que vai abrir completamente o pulmão. Para abrir completamente o pulmão, você vai hiperinsuflar demais as áreas normais. Por outro lado, se você usar a PEP mais baixa que o ideal, você vai ter muita área colabada. Então, a PEP ideal é aquela que você tem o mínimo possível de colapso, o mínimo possível de hiperinsuflação, e com isso você tem a melhor complacência possível para aquele paciente, tá?
Toda vez que você está aumentando a PEP, você está ganhando complacência, quer dizer que você está mais abrindo áreas colabadas do que hiperinsuflando áreas normais. A partir do momento que você aumenta a PEP e cai a complacência, quer dizer que você mais hiperinsuflou áreas normais do que abriu áreas colabadas. Esse é o que isso é o que a gente tem que pensar, tá? Então eu vou ter que ver qual é o mínimo de colapso, o mínimo de hiperinsuflação que me dá a melhor complacência, ok? O que que o PALIC 2 fala? Sugere que a PEP seja titulada para oxigenação, ou seja, aquela que faz subir a saturação, hemodinâmica, ou seja, aquela que não causa comprometimento hemodinâmico no paciente, e complacência, aquela que melhora a complacência. Em condições estáticas, paciente curarizado, né? É a melhor forma de triar a PEP. Em comparação com outro, não precisa ser curário contínuo. É aquilo que eu falei para vocês, dá para fazer um bolo de curar e tirar e triar a PEP. Em comparação com outros parâmetros clínicos ou qualquer desses parâmetros isoladamente. Então, não adianta eu achar a PEP que dá a melhor oxigenação, a melhor complacência, mas o paciente fica com a pressão baixa, super taquicárdico. Não é essa a ideal. Eu vou ter que baixar um pouco, entendeu? Tá? Eu tenho que levar todas essas coisas em consideração. Melhora a oxigenação, melhora a complacência e não tem repercussão hemodinâmica significativa, tá? Recomenda que os níveis de PEP sejam mantidos maiores ou iguais àqueles da tabela Lauer, PIP, High FO2 do protocolo da ARDS-NET. Que tabela é essa? Essa daqui, ó, tem uma relação entre a PEP que eu vou usar e a FO2. Então, se eu estou usando, por exemplo, naquele paciente PEP, FI de 70%, no mínimo eu vou precisar de uma PEP de 10. Talvez eu tenha que chegar a 14, mas no mínimo eu tenho que botar 10, tá? Ah, eu estou usando FI de 80% para manter a saturação acima de 90, em torno de 90, tem que usar PEP de 14. É isso que essa tabela fala, tá? Então tem gente que lê essa tabela e fala assim, lê só o nome da tabela, né? Lower PIP High FO2, quer dizer, PEP mais baixa, menor, com FO2 um pouco maior. Isso porque a IRDS-NET tem uma tabela que é o contrário, que é o Higher PIP, que é PEP mais alta com menos FO2, que só dá para usar em adulto. Veja nessa tabela aqui, ó, se você for trabalhar com um paciente que está com 70% de FO2, você bota PEP de 20, um bebê não aguenta isso. Então a tabela, a ARDS-NET tem duas tabelas, né? E a gente vai usar a Lauer PIP Higher FO2, que é a que o bebê aguenta, que as crianças aguentam, tá bem? No mínimo, essa daqui. Ah, mas é esse valor aí? Olha, é esse valor aí para você começar. Né? O ideal é você, isso daí é um norte para você, né? Ah, eu estou precisando usar FO2 de 40, 50%, eu começo com uma PEP de 8, a princípio tá bom. Se é 60%, eu já tenho que botar 10, ó, tá vendo? Então é isso, é para dar um norte para você, inicialmente. Ajustar os níveis de PEP para atingir a faixa-alvo de oxigenação proposta para a síndrome pediátrica. É necessária atenção para evitar exceder a pressão de platô e ou os limites de pressão de condução, que é a driving pressure, tá? Isso é outro fator. Ah, eu triei a PEP aqui, maravilhoso, triei, cheguei à conclusão que a PEP ideal para esse nenê é 16. Só que botando 16, o seu platô está batendo lá em 30. E eu quero que fique 28. Então, paciência. O seu ideal vai ser 14, não vai ser 16. Tá? A gente tem que levar em consideração a pressão de platô e a driving pressure. Mas olha só, tem formas e formas. Veja, voltando um pouquinho aqui. Mário, então eu estou lá com o paciente em Sara. Eu posso simplesmente pegar esse paciente, ir aumentando a PEP de 2 em 2 centímetros de água e a cada 15, 20 minutos, porque não adianta você mudar o valor e já querer que mude tudo na complacência, na saturação, não. Você tem que aumentar. Eu costumo dizer que leva aí 20 a 30 minutos para você ter o efeito. Então você vai esperar uns 20 a 30 minutos, aumentei lá de 8 para 10 e você vai ver para quanto foi a complacência do pulmão. Você consegue medir isso com uma pausa inspiratória, né? Ele dá a pressão de platô e te dá a complacência.
para quanto foi, né, a saturação e se teve alguma repercussão hemodinâmica ou não. Ah, Mário, melhorou a complacência, melhorou a saturação, não tem repercussão hemodinâmica, vou aumentar para 12. Espero mais meia hora, vou lá. Ah, melhorou a complacência, melhorou a saturação e não teve repercussão hemodinâmica. Aí eu vou lá e aumento para 14. Vou mais meia hora, nisso já tem 1 hora e meia que você está triando a PEP. E aí você com 14 vê que o nenê desaturou, que a complacência diminuiu. Bom, sua PEP ideal então é a anterior, é 12, tá? Enquanto eu fui aumentando de 2 em 2, melhorou a complacência, melhorou a saturação, não teve repercussão hemodinâmica, ok. A partir do momento que eu passo a ter um resultado negativo, a minha PEP ideal é a anterior. O problema desse método é que ele demora para você chegar na PEP ideal, mas é uma forma aceitável de você fazer, tá? Teria alguma forma mais rápida, Mário? Essa é a forma progressiva que eu falei, né? Você começa lá com o mínimo da tabela da ARDS Network e vai triando, né, progressivamente. Tem uma forma regressiva, que é mais rápida. Em 20 minutos você tria a PEP. Que olha só, isso é uma imagem de tomógrafo de impedância elétrica. Não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Não ganho das empresas. Mas é a Timpel que comercializa esse tomógrafo e ele é uma empresa do Marcelo Amato, ele que desenvolveu. Então, basicamente, você coloca uma cinta de eletrodos em volta do tórax do paciente e esses eletrodos emitem uma corrente elétrica pequena e isso, pela impedância, gera uma imagem. Então, vocês estão vendo aqui um paciente na INS e na expiração. Então, vocês estão vendo em tempo real. Ele mostra, por exemplo, como está a distribuição da ventilação entre os dois pulmões, na área anterior e na área posterior, enfim, ele te dá um monte de informação, ele te mostra pneumotórax em tempo real. Tem uma série de utilidades aí para você deixar esse paciente monitorado. E nós tivemos oportunidade de testar as cintas pediátricas quando elas começaram a ser desenvolvidas e as neonatais nos nossos, não só nos nossos pacientes, mas nos nossos coelhos na experimental, tá? Então, esse aparelho, ele tem uma ferramenta de titulação da PEP. Esse aparelho deve ficar custando aí uns de 350 a 400 mil reais, tá? Mas calma, eu quero mostrar para vocês como que a partir de um conhecimento, utilizando uma alta tecnologia beira-leito, né? Isso trouxe um conhecimento que, independente de eu ter o aparelho, eu consigo aplicar na beira-leito. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Esse aqui é um coelhinho do nosso experimento lá de Botucatu com síndrome de desconforto, tá? E nós utilizamos a ferramenta de titulação da PEP do tomógrafo de impedância elétrica. Ah, como que funciona isso? Bom, a gente começou de uma PEP bem alta, que fixamos, né, o coelho curarizado, fixamos um volume corrente de 6 ml por quilo e colocamos uma PEP bem alta, de 16. Aí a gente deixava 2 minutos e baixava, tá? 2 centímetros de água. Então foi 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, tá? 2 minutos cada um. Você precisa ter pelo menos 5 medidas. Aqui a gente tinha, ó, 16, 14, 12, 10, 8, 6. A gente teve 6 medidas aqui. E olha só, o aparelho automaticamente ele construía essa curva aqui, ó. Então, em verde vocês estão vendo a complacência, em azul vocês estão vendo o quanto a gente tem de hiperdistensão das áreas normais, em vermelho o quanto a gente tem de colapso. Então, com 6 ml por quilo e 16 de PEP num coelho de 2,5 kg, veja que eu tinha uma complacência que estava aqui, ó. Eu tinha bastante hiperinsuflação e eu não tinha nada de colapso. A partir do momento que a gente vai diminuindo, ó, o que que vai acontecendo? Vai diminuindo a hiperdistensão, vai aumentando a complacência, até que chega uma hora começa a haver muito colapso e não tem mais nada de hiperdistensão. Se vocês repararem, o ponto de melhor complacência é aquele que você tem um mínimo de hiperdistensão e um mínimo de colapso, né? E isto aqui, além dele construir essa curva, ele dava os valores aqui para a gente. Então, reparem que a PEP ideal para esse coelhinho é em torno de 7 centímetros de água. Se a gente for olhar aqui, ó,
porcentagem de hiperdistensão e de colapso entre 6 e 8 é o que eu tenho o mínimo de um e de outro e a melhor complacência, ok? Ah, Mário, além disso, essa ferramenta ainda mostra isso em imagens, né? Onde estiver branco assim é hiperdistensão e onde estiver azul é colapso. Qual foi o melhor? O melhor foi aqui, ó, entre esses daqui, entre 6 e 8, tá? Aqui, ó, entre 6 e 8. Não tinha nada, aqui tem um pouco de hiperdistensão ainda. Aqui não tinha nada, ou seja, ele dá em números, ele dá em tabela, ele dá em gráfico, ele dá em imagem. Maravilhoso, tá? Bom, que conhecimento isso trouxe para mim? Isso trouxe para mim o seguinte conhecimento. E se eu fizer na beira-leito, considerando que em bebês dificilmente você vai passar de PEP de 14, bebês pequenos, e crianças pré-escolares, escolares, dificilmente você vai passar de 16 de PEP, adolescentes talvez você chegue em 18. E se eu fizer a mesma coisa à beira-leito, colocar lá um volume corrente de 6 ml por quilo na criança curarizada, partir de uma PEP de 16 ou 14, se for bebê eu passo de 14, parto de 14, deixo 2 minutos e meço. Meço o quê? Faço uma pausa inspiratória e meço a pressão de platô e a complacência. Com a pressão de platô, eu tenho uma PEP que eu estou usando ali, eu calculo uma driving pressure. Aí eu baixo para 12. Deixo 2 minutos, faço a mesma coisa. Pausa inspiratória, vejo a complacência, a pressão de platô para calcular a driving pressure. Aí eu desço para 10 e assim sucessivamente. Eu construo essa tabela, vocês perceberam? Sem ter o tomógrafo, tá bem? Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que eu tenho feito, tá? Ah, onde está escrito isso? Em lugar nenhum, tá? Eu estou mostrando uma coisa que eu tenho feito, tá? É lógico, né? Você tem que ficar do lado do paciente, paciente curarizado, bem monitorado, tá? Faço o push-curare nessa hora. Pessoal, em 20 minutos eu trio a PEP ideal. Então veja, ó, tem que ser individualizada, não uso um valor fixo, tá? É lógico, o valor de partida é aquele da RDS-NET, tá? Mas não é um valor fixo. Vai depender da fase da doença e do grau de comprometimento pulmonar. Paciente sob bloqueio neuromuscular, modo volume controlado, eu fixo o volume corrente em 6 ml por quilo, limita o alarme de pressão em 30 centímetros de água, porque se eu limitar o alarme de pressão em 30 centímetros de água, quer dizer que a minha pressão de platô com certeza não vai passar disso, tá? Como a gente quer em torno de 28, a pressão de pico na SARA vai estar um pouco acima da pressão de platô, quer dizer que com certeza meu platô vai estar abaixo de 30. O Alexandre está perguntando se eu posso usar o PRVC. Sim, eu posso, Alexandre. Eu posso usar o PRVC limitando a pressão aí em 30, tá? Dá para usar o PRVC sim, já fiz. Limito o alarme de pressão, então, em 30, quer dizer, a pressão inspiratória máxima não vai passar disso, consequentemente, o platô vai estar um pouco abaixo. Partindo de PEP de 14 a 16, 14 ou 16, Mário, depende do tamanho da criança. Se for lactente, menor de 1 ano, é 14. Por quê? Porque eu sei que a gente não vai conseguir usar mais que 14. Ah, como é que você sabe? Porque faz 26 anos que eu faço TI. É por isso que eu sei. Eles não toleram PEP maior que 16, maior que 14. Se for criança um pouco maior, eu uso 16. Ah, e se fosse um adolescente? Ah, eu poderia usar 18, tá? E aí eu vou fazendo o decréscimo da PEP de 2 em 2 centímetros de água a cada 2 minutos, até o valor de 6 centímetros de água. Então eu parto lá, 16, 14, 12, 10, 8, 6, tá? Anoto a driving pressure a cada decréscimo da PEP. Pode acrescentar aqui, anoto a driving pressure e a complacência. Porque nos aparelhos modernos, quando eu faço uma pausa inspiratória, eu consigo medir a pressão de platô, com ela eu calculo a driving pressure, é platô menos a PEP que eu estou usando, e a complacência ele me dá, tá bom? Seleciono a PEP, no final das contas, que se correlaciona com a menor driving pressure, que vai ser a melhor complacência também. Em geral, elas vão estar associadas, né? Que é justamente aquela PEP que vai me dar o mínimo de colapso e o mínimo de hiperdistensão, tá bem?
Ah, Mário, mas aí o que que você faz para conseguir recrutar de novo o pulmão? Depois que eu cheguei à conclusão qual é a PEP ideal, e vocês concordam que eu cheguei até uma PEP de 6, quer dizer, houve colapso no pulmão, eu boto lá na PEP máxima, 14 ou 16, deixo mais 2 minutos, que é para recrutar o pulmão, e aí eu boto na PEP que eu achei como ideal. Por exemplo, a PEP ideal foi 10. Aí eu pus lá em 14 nesse bebê, deixei lá mais 2 minutos, depois que eu já achei a PEP ideal, para recrutar o pulmão, desço até 10 e deixo em 10. Ok? Então, essa seria provavelmente a PEP relacionada com o mínimo de colapso, o mínimo de hiperdistensão e a melhor complacência. É uma forma de fazer, tá? E em quanto tempo eu levei para fazer isso? 20 minutos. Eu cheguei na PEP ideal, ao invés de levar 1 hora e meia, 2 horas. Ok? Ah, Mário, mas eu tenho um pouco de receio, eu vou fazer aquela progressiva que vai demorar mais tempo. Ok, sem problemas, tá? Eu não sou o dono da verdade e eu já uso, algumas vezes eu faço da forma progressiva, principalmente quando é caso menos intenso, menos grave, né? Dá para você fazer de uma forma progressiva, levar mais tempo. A outras situações eu prefiro fazer dessa forma decrescente, né? De certa forma, fazendo um recrutamento alveolar, tá? Fazemos bastante esse cálculo na beira-leito nas possíveis síndromes, conforto com a ajuda da FIS de plantão, mas é importante saber o que está sendo feito e conseguir discutir de igual para igual. Sim, Felipe, é importante, até porque nós conhecemos a fisiopatologia dessas doenças, e, na verdade, a arte da ventilação mecânica é você aplicar os princípios físicos da da ventilação mecânica à fisiopatologia da doença. É saber que doenças obstrutivas se trata diferente, se ventila de forma muito diferente àquela das doenças restritivas. Saber que esses conceitos que eu estou falando aqui se aplicam a doenças restritivas, não se aplicam a um bebê com bronquiolite. É totalmente diferente. A gente poderia falar disso numa outra oportunidade, tá? Então, é isso, tá? E sim, a responsabilidade é nossa, a gente responde por isso, tá? Não, não existe nenhum estudo que diga qual é melhor. Eu estou falando para vocês até que isso aqui vocês não vão encontrar escrito em lugar nenhum em pediatria, tá? Então não existe nenhum estudo mostrando qual é a melhor forma de. Qual é a nossa diretriz? É o PALIC. O PALIC fala assim: olha, tria PEP, observando a oxigenação, ou seja, a saturação, a complacência, a repercussão hemodinâmica, conjuntamente, não isoladamente. Tá? É isso que ele fala, e parta no mínimo daquela tabela da IARDS-DET. É isso que é a nossa diretriz. A forma como você vai triar né, não é estabelecida, tá? E para a gente terminar, porque eu já falei demais, a posição prona, adoro posição prona, tá? Sou super a favor. O objetivo é você melhorar a relação ventilação-perfusão na região posterior do pulmão, onde a perfusão é sempre maior. Então, veja, o paciente está em supina ou o paciente está em prona, a perfusão é maior na região posterior, na região dorsal, tá? Independente da posição do paciente, mas a ventilação muda, tá? Quando você prona o paciente, você faz uma redistribuição gravitacional aqui do shunt, porque é líquido, é inflamação, é físico isso, né, gente? É líquido, é célula. Então, quando você vira, você faz uma redistribuição gravitacional e abre justamente as áreas que são mais bem perfundidas. E isso faz com que você otimize a relação ventilação-perfusão. E ainda por cima, quando ele está em prona, você tira o peso do coração de cima de boa parte dos pulmões, tá? Então, existe estudo em adulto mostrando que diminui a mortalidade em síndrome de desconforto grave. Não existe esse estudo em pediatria. Usou-se muito a posição prona durante a pandemia e saíram estudos sobre isso, né, mostrando que é uma técnica simples, segura, barata para tratar a insuficiência respiratória enfim, né? E é uma forma de você recrutar alvéolos sem mexer no aparelho. Então, uma vez que você otimizou a sua ventilação e o paciente ainda não conseguir baixar FO2 o suficiente e tal, ou atingir os meus alvos de oxigenação, que é pelo menos que o paciente fica ali entre 90% e 92%, você deve pronar o seu paciente, tá? O que que o Palic fala sobre a posição prona? Não há dados suficientes para apoiar ou refutar o uso da prona em paciente com SARA pediátrica.
Ou seja, não consegue fazer uma recomendação. Por quê? Porque não tem estudo suficiente em pediatria. Tem um rolando aí grande que talvez nos dê respostas, tá? O uso da posição prona pode ser considerado em pacientes com SARA pediátrica e hipoxemia que não respondem a outras intervenções. Se usada, deve-se avaliar a melhor na oxigenação durante a posição prona, mas eles não podem fazer sequer recomendação nem se eu devo usar ou não, e nem muito menos sobre a duração da posição prona. Estudei bastante posição prona, junto com o grupo de Botucatu, em coelhos, inclusive, né? Bastante, tem estudos publicados sobre isso, e sim, acho que melhora. Aliás, eu não acho, não tenho certeza que melhora, tá? Mas essa é a minha opinião. Não é cientificamente, né, comprovado, tá? Em quem que eu uso posição prona? Sinus conforto pediátrico moderado ou grave? Eu não uso só do grave, não. Por quê? Porque é muito fácil virar bebê. Precisa de duas pessoas. É uma para segurar a cabecinha, tomar conta do tubo e do acesso central, e outra para virar o corpinho do nenê assim e ajustar. É bem simples virar bebê. É diferente de virar um moleque de um indivíduo de 50 quilos, que precisa de 5, 6 pessoas. E você precisa de duas pessoas. E eu uso este protocolo aqui, ó. 18 a 20 horas por dia em posição prona, com mudança periódica da posição da cabecinha para um lado ou para o outro. 6 a 4 horas de posição supina. A resposta, melhora da saturação que varia de 30 minutos, pode melhorar rapidinho, ou até 2 horas. Isso precisa esperar mais tempo para você ver a resposta. E eu costumo manter esse esquema até o paciente saturar pelo menos 92% com FO2 menor ou igual a 40%. Aí eu tiro, paro de usar a posição prona, tá bem? Mesmo nos casos moderados, eu tenho utilizado, é esse aqui o protocolo que eu utilizo, tá? Vamos voltar para o nosso caso. Lembra que ele estava lá com PEP de 8, FI de 70%, saturando mal e tal. E o que que aconteceu com esse paciente? Foi feita a triagem da PEP com base na complacência, na saturação e na hemodinâmica. E a criança foi colocada também em posição prona. Inclusive, você pode pronar a criança primeiro e triar a PEP depois. Eu prefiro triar a PEP primeiro. Por quê? Porque às vezes só de triar a PEP a criança melhora, fica bem e tal, não preciso pronar. Mas, então, geralmente a gente faz assim. Então, triamos a PEP e depois colocamos em posição prona esse menininho, tá? Vejam a complacência dele como evoluiu, quando a gente triou a PEP. A gente chegou em PEP de, eu não me lembro se foi 12, acho. De 1,2 de complacência estática foi para 1,9 e conseguimos a melhor complacência com 2,5 ml por centímetro de água. Tá? Esse paciente pesava 5 quilos, então estava dando aí meio ml por quilo por centímetro de água. Ele estava com uma complacência irrisória no começo, né? Antes da gente triar a PEP. Lembrando que a complacência normal é em torno de 1 ml por quilo por centímetro de água. Então, o normal para ele seria uma complacência aqui em torno de 5, tá? Mas lógico que a gente não consegue uma complacência normal. Foi a melhor que nós conseguimos. Então, esse paciente ficou com pressão controlada de 15, PEP de 12, foi a PEP ideal para ele. Tempo INSE 0,6, frequência de 30, FI de 45%, disparo de 1 litro por minuto. Gasometria venosa central, ó. pH de 7,32, ok. PCO2 de 50, ok. Né? Uma acidosezinha respiratória mínima aqui. PO2 de 42, a saturação venosa subiu para 73, assim como a arterial no monitor, 96. BIC de 25,8. O paciente permaneceu bem mais estável do ponto de vista respiratório. Foi feito raio-x de tórax, já com ele em posição prona. Olha o raio-x do cidadão. Vocês lembram como era? E como ele está agora? Ou seja, ele estava em franca evolução da doença, né? Franca evolução da doença. Vamos colocar, eu acho que depois vai aparecer um do lado do outro aí para vocês verem a sequência. Mas aqui vocês veem um extenso comprometimento pulmonar, tá? Muito pior, exatamente. Mas o paciente está saturando 96 com FI de 45, percebeu? Antes era 90 com FI de 70, né? Melhoramos o paciente, veja que nós chegamos no limite aqui, ó. Veja que ele não tolera mais PEP maior que essa, né? O raio-x está bem armado já. É que é um raio-x com muito comprometimento. Ele foi colocado na posição prona, esse é o paciente, tá?
Afinal, é SARA grave? Veja, o índice de saturação de oxigênio dele deu 6,1. Esses parâmetros que eu mostrei para vocês, está dando uma MAP, uma pressão média de 13, ele estava com 45% de FI, saturando 96. 6,1. É maior que 5, mas é menor que 12. Percebam, é uma SARA moderada. Puxa, mas o raio-x é horroroso. Mas é uma SARA moderada. Eu estou conseguindo saturar 96, com FI de 45, às custas de uma PEP de 12 com pressão, driving pressure, que certamente não está passando de 15, porque olha só, se eu estou com pressão controlada de 15, ela é o meu próprio gradiente de pressão, né? PEP de 12, eu estou trabalhando aqui ó, com 27 por 12 de pi, como gradiente de pressão. Então, se a minha pressão controlada está 15, certamente o meu driving pressure está um pouco abaixo de 15. A minha pressão de platô, se o meu pico está batendo em 27, então o meu platô está menor que 27, concorda? Então vejam, eu estou com volume corrente limitado, eu estou com a driving pressure controlada, com a pressão de platô controlada, com a FI menor que 60 e com a PEP otimizada. Sempre façam o checklist para ver se está tudo batendo com o protetor, tá? Então ele tinha uma SARA moderada, concluímos que ele tem uma SARA moderada. Ele evoluiu satisfatoriamente, foi possível reduzir os parâmetros ventilatórios depois de 48 horas. Ah, que bom que eu lembrei disso aqui. Gente, não é possível você triar a PEP, reduzir a FO2. Aí vai alguém lá e fala assim: ah, tá saturando bem, vou baixar a PEP. Pelo amor de Deus! Às vezes você passou horas para triar a PEP, chegar na PEP ideal, cujo objetivo era justamente baixar a FO2, que ele saturasse melhor. Aí você vai lá e baixa a PEP no mesmo dia? Não! Isso é desconhecimento da fisiopatologia da doença. Seu paciente está na fase aguda da doença, que dura 48, 72 horas. Deixa ele sair da fase aguda, ele estabilizar, aí você começa a baixar a PEP, senão você perde todo o serviço que você fez. Ok, muito bem. Tem uma colocação, deixa eu ler aqui. Recentemente tive a oportunidade de manejar uma SARA moderada grave, e juntamente com a equipe da FIS tiveram uma dúvida sobre o melhor momento de reduzir os parâmetros, principalmente a PEP. A criança respondeu muito bem nas primeiras 24, 36 horas a PEP ideal, em posição prona, como melhora do índice de oxigenação ISO. Tanto que suspendemos o protocolo de prona nessas primeiras 24, 36 horas. Resumindo, qual o melhor momento? O melhor momento, Alexandre, é justamente depois que você saiu da fase aguda. E eu diria para vocês assim: primeiras 48 horas, não mexa. Depois disso, beleza, né? Você foi reduzindo FO2, e eu diria para você assim: no momento que você já tem uma FO2 menor que 40%, que geralmente é difícil atingir isso nos casos graves nas primeiras 48 horas, aí você começa a baixar a PEP, ok? Pode ser 36, 48, não é um valor fixo. Você tem que esperar o paciente sair daquela fase aguda. Um outro indicador é que o paciente começa a ficar mais estável. Pode ver que esse paciente saturava 20% quando ia aspirar ele. Aí, quando ele sai da fase aguda, você vai aspirar, a saturação cai, mas fica lá, 89, 90, rapidamente ele já recupera. Quer dizer, é um paciente que está tolerando já você fazer aspiração traqueal. É um paciente que já está mais estável, ele não está tendo colapso quando você diminui aquela pressão. Mesmo com a aspiração fechada, você tem perda de pressão ali. Então, esse é um outro indicador. Ó, o meu paciente que desaturava com qualquer coisa, agora ele está tolerando. Eu diria que para vocês que isso é depois das primeiras 48 horas da doença. 36, 48 horas, é lógico que isso não é um valor exato, tá? Mas é isso, deu para responder? Não sei se consegui responder a sua pergunta, né? Porque essas coisas não são matemáticas, mas é isso que eu uso como critério. Sair daquela fase pior aguda e o meu paciente está mais estável. E com FO2 mais baixo, evidentemente. Então, vejam, eu comecei a reduzir os parâmetros ventilatórios, conseguimos reduzir, ó, pressão controlada foi 14, PEP de 9. Eu não gosto de reduzir de um em um, não, tá? Eu mexo na PEP de dois em dois. Às vezes mexem de um em um e tal, tá? Mas tudo bem. Tempo em 0,6, frequência 30, FI já estava 35%.
fez uso da posição prona durante 48 horas, né, mantendo 18 em prona e 6 em supino durante 2 dias. E aí, o que que aconteceu com esse nosso paciente? Ó, aqui ele está em prona, ó. Veja que ele está confortável na ventilação mecânica, ó. Tá lá, ó, foi nesse momento, ó. Pressão controlada de 14, PEP 9, FI já estava 35, tempo ins de 0,6, tá? Sétimo dia. Gasovenosa central, 7,37, pH normal, PCO2 47, PO2 46, BIC 27, saturando 81%. Fez teste de prontidão de extubação, foi estubado com sucesso, colocado em VNI, ficou em VNI contínua por 24 horas e intermitente por mais 24 horas. Eu só uso VNI intermitente na fase de desmame, nunca na fase aguda. Até porque não tem indicação de VNI intermitente em fase aguda de doença. Foi de alta da UTI no 10º dia, sem suplementar O2 e mamando no seio materno. Olha o raio-x de saída dele, ó. Ah, Mário, ainda tá ruim, mas já tá bem melhor e ele tá estubado. Olha aqui a evolução radiológica dele, ó. Entrada, pior fase, né? A fase aguda, e aqui já estubadinho. Bem, evolução favorável. E aí eu trago algumas reflexões aqui para vocês, né? Se fizermos diagnóstico precoce, literalmente dando nome aos bois, isso muda a atenção dos médicos quanto à melhor forma de ventilar? Se eu falar para vocês assim, passar o plantão dizendo, ó, esse aqui é pneumonia com ciência respiratória, está entubado. Ou se eu falar assim, olha, isso aqui é possível SARA. Muda. Aí cada um pensa aí, né? Se alguém fala, ó, tem uma SARA internada, você fica mais ligado ou menos ligado, né? Eu acho interessante essa reflexão. É, isso, 48 horas da SARA, não da doença de base, exatamente, Mayra. É isso mesmo. Os critérios de oxigenação para diagnóstico de síndrome de desconforto pediátrico, possível síndrome de desconforto e síndrome de desconforto, a risco, possível e síndrome de desconforto, são simples de aplicar. Veja, vocês viram alguma gasometria arterial desse paciente? Nenhuma. Por quê? Porque nós não colhemos. Eu uso a saturação e uso a gás. Geralmente eles têm acesso venoso central, eu uso a gás venoso central para não ficar furando o paciente desnecessariamente, fazendo sentir dor, agitando, tá? Não precisa. Você pode usar a relação saturação FO2, você pode usar o índice de saturação de oxigênio. Não precisa, é simples de aplicar. É possível conduzir sem coleta de gasometria arterial? Não só fazer o diagnóstico, mas conduzir. Vocês viram um caso inteiro aí, não tem nenhuma gaso arterial. Estamos utilizando racionalmente os recursos do aparelho de ventilação mecânica? É, recurso esse que me permite medir complacência, que me permite fazer cálculo de driving pressure. É, fuçem o aparelho de vocês. Às vezes tem mais recursos lá do que a gente tem utilizado. Bom, e, finalmente, este é ele. Aqui já está no meu consultório, fazendo puericultura já, né? Depois de ter saído de alta, né? Aqui, cerca de um mês depois, tá lá crescendo, ganhando peso bonitinho e numa boa. Essa aqui é parte da nossa equipe lá do Hospital Santa Helena Redditor, onde a gente tenta, se esforça pelo menos para fazer um atendimento de alta qualidade e, ao mesmo tempo, humanização desse atendimento, round à beira-leito, entrar, conversar efetivamente com as famílias, enfim, né? Comemorar nas festas, quando dá, leva bicho para dentro da UTI, para bicho bom, né? Cachorro. Enfim, é isso, tá? Mais uma vez agradeço aí o convite, Alexandre, a oportunidade e fico aí à disposição. Bom?